E aí, beleza? Tudo bem? Vamos lá com o texto que eu peguei para vocês essa semana, né? Que ele fala em relação aqui the oil crash, tá? Há umas 2 ou 3 semanas atrás, a gente teve aí um momento histórico, uma segunda-feira, do preço do barril do petróleo ficar negativo. Olha que coisa louca, imagina, teve produtor nos Estados Unidos, o preço do barril do petróleo tipo WTI, né, que é negociado nos Estados Unidos. A gente também tem na Bolsa de Londres o preço do barril tipo Brent, que é onde a Petrobras aqui ela utiliza esse valor de referência, né? Então esse preço do barril de petróleo ficou negativo. Olha que coisa louca, inimaginável. Teve produtor nos Estados Unidos que estava pagando para levar o petróleo dele embora, porque não tinha onde estocar. Loucura, né? Surreal, né? E aí, de repente, você pode até fazer uma comparação com a primeira crise do petróleo, 72, 73, se não me falha a memória. Depois a gente teve o segundo choque do petróleo em 79, essa já tinha nascido, né? Então, ali só para contextualizar, se você não sabe o que está acontecendo, tá bom? Então, esse crash que a gente teve no petróleo, então, de 2 ou 3 semanas atrás, criou, então, aqui a trap. A trap é a armadilha. Trap também pode ser usado como verbo, né? O verbo prender. Então, como uma armadilha para o pessoal que recicla plástico, que é o assunto do texto que a gente vai ver agora. Então ele fala aqui, ó, que alguns meses atrás, né, antes que da pandemia ter parado as nossas economias, quando ele fala tracks, pessoal, track pode ser trilha, pode ser in the tracks, o trilho, a linha do trem, por exemplo. Tracks, antigamente, que a gente tinha CD, não se usa mais CD, né, as faixas, faixa 1, faixa 2 também é track. Então, stop economies in their tracks, quer dizer, paralisou ali, ficou ali no meio do caminho, por conta da pandemia. E ele fala aqui, the biggest issue, pessoal, lembra que issue é problema, a maior questão aí em relação à sustentabilidade parecia ser o quê? O plástico, beleza? Então tá, ao longo dos últimos vários anos, né, as empresas have rush é de correr, né, elas têm se apressado ali para to make commitments, né, para se comprometer, no caso aqui, ó, to source. Lembra que eu já comentei para vocês em aula passada, ó, o source a gente vê muito como fonte, a origem do coronavírus foi lá em Wuhan, na China. O verbo to source é go get, obter, para conseguir o plástico reciclado, tá? Quando ele fala de idyllic, né, vem de idílico, né, se não me engano remete à Grécia Antiga, tá? Aquela questão aquele mundo meio pastoral, meio rural, tá? Mas isso aqui não é importante para a gente aqui agora. Aqui, entre aspas, quando ele fala a waste-free economy, uma economia sem criação de lixo. Lembra que o waste é lixo, resíduo, né? Uma economia que não produza tanto lixo. Lembra que o waste também pode ser o verbo desperdiçar, tá bom? Era um assunto quente, quer dizer, um assunto do momento lá em Davos, que é aquele Fórum Econômico Mundial que acontece todos os anos no mês de janeiro, na fria, na congelante Davos, na Suíça, né? Na Europa. Aí vem a resposta aqui da primeira questão aqui, que eu perguntei para vocês aqui, ó, por que as grandes empresas multinacionais são citadas no primeiro parágrafo? Primeiro ele fala da Danone, pessoal, pledge e promise é a mesma coisa aqui, tá? Prometeu, o que a Danone prometeu? Que essas garrafinhas de água, Evian, né, elas seriam feitas então de conteúdo 100% reciclado, beleza? Pepsi, Coca-Cola e L'Oréal também prometeram aumentar, to increase, verbo importante, hein? Aumentar o plástico reciclado in their packaging, né? Na sua embalagem. Então essas foram as promessas então dessas grandes empresas multinacionais. Ó, lembrando que o increase aqui, que é aumentar, eu fiz uma questão aqui, a questão de número 2, que eu perguntei, todos os verbos são sinônimos de increase, exceto, leia até o final, exceto, é a letra A. Plummet, que é justamente o oposto. Plummet, o que é? Cair, quando você tem aquela queda, uma queda muito grande. Todas as outras, soar, surge, swell and rise, todos eles indicam aumento. Rise também é bem comum, assim como o increase. Presta atenção, anota o vocabulário novo, pessoal. Então, voltando lá, no segundo parágrafo. Those pledges, né, essas promessas, então, ali das empresas, were seen as key, né, foram vistos como key, uma chave importantes para a expansão do mercado de plástico reciclável, tá bom? E não, ó, not super expensive, e não são muito caros para implementar, tá? Então são coisas baratas ali. Mas agora, such promise, such aqui é tais promessas, a gente vê bastante também o such as, né, que é o tais como, indica uma exemplificação. Tais promessas, elas virão aqui com
a hefty price tag. Pessoal, price tag, etiqueta de preço. Ah, vou comprar um negócio lá, etiqueta de preço, valor, tal, papapá, preço do negócio, tá? Preço é diferente de valor. Hefty, grande, pesado, vai ter um preço muito grande para se pagar, pesado. E aí ele fala aqui de um side effect. Lembra que side effect é efeito colateral de um tratamento, de um medicamento. E ali vem a resposta, então, aqui, pessoal, da questão 13. Olha lá, as promessas citadas no primeiro parágrafo são importantes para o mercado de reciclagem plástica. No entanto, elas trazem problemas. Descreva-os. Então, qual que é o problema aqui? Então, ele fala que um efeito colateral, então, desse colapso que ocorreu no preço do petróleo, nas últimas semanas o preço do petróleo já deu uma recuperada, tá bom? É que o custo, então, o custo do plástico virgem ou novo, que é feito a partir de fossil fuels, né, dos combustíveis fósseis, ao planet, que a gente viu como a resposta correta da questão, ele caiu as well aqui é igual to, no final de frase, né? Também, tá? Isso significa that suddenly, de repente, né? Ficou much cheaper to destroy the environment. Ficou muito mais barato você destruir the environment, o meio ambiente, né? Since, já que, porque esse since não é de desde 2008, né? Porque já que o preço do plástico novo, ele é muito mais barato que o plástico reciclável. E a galera vai comprar o plástico novo, que pro environment, né, pro meio ambiente, é ruim, tá bom? Ó, então seguindo lá. Aí, logo em seguida, no outro parágrafo, vem aqui a questão 4, qual a situação descrita pelo Rob Goodwin no terceiro parágrafo. Desconsiderem a formatação porca que ficou aqui, né? Ó, agora que eu vi. Então ele fala momento é aquele, né, aquele ímpeto, né, o agora, então, aqui de ímpeto, de estímulo, parece ser uma volta to single-use plastic, o plástico de uso único, ou seja, o plástico descartável, jogou uma vez, joga fora para o meio ambiente, the environment é horroroso. Single também pode ser solteiro, a pessoa é solteira, casada, namorado, papá. Mas eu espero que seja alguma coisa temporária, né, o tal do Rob, e ele trabalha aqui to stop ocean-bound plastic. Isso aqui, pessoal, essa palavrinha bound pode significar limite, mas bound aqui no caso alguma coisa que está destinada a algo. Então quando ele fala ocean-bound plastic, é aquele plástico que está fadado aí para o oceano. Então eles tentam evitar que o plástico chegue até os oceanos, tá bom? Trocando em miúdos é isso. Aí ele fala aqui, como o preço do plástico novo fell, ele caiu, pessoal, toma cuidado, o verbo sentir, feel, é com 2 vezes, né? Fall, fell, né? Caiu, o preço do plástico novo caiu, né? Os suppliers, pessoal, lembra que supply, né, que é suprimento, supply são os fornecedores, né, de plástico reciclável na Ásia, lost huge orders, eles perderam, huge é muito grande, big é grande, huge é mais exagerado, enormes, pedidos almost overnight, quer dizer, quase da overnight, da noite pro dia, os caras ficaram sem pedido de plástico reciclável, tá bom? E aí também o que ocorreu? As empresas europeias, elas são requeridas pela lei, são obrigadas pela lei a usar um percentual de plástico reciclável nas suas garrafas, tá? E algumas essas empresas europeias, então, são algumas das únicas aqui, steady source, ou source, fonte, e steady, palavra importante, anotem, steady é alguma coisa que é contínuo, que é estável, pode ser quando você fala fisicamente, falando também, ó, essa mesa aqui, it's steady, tá firme, que não tá balançando, por exemplo. Então aqui essas empresas europeias, por força de lei, né, são algumas das fontes estáveis, então aqui, de demanda que restaram para essas empresas na Ásia, tá bom? Esse left é de restar, que sobraram, né? Passado do verbo to leave, e não left de esquerda direita, tá bom? Seguindo lá, still, pessoal, still aqui no entanto, entretanto, né? O still pode ser parado, pode ser já, pode ser ainda também, mas aqui o still a gente poderia substituir pelo however, nevertheless, entretanto, no entanto. Na Europa, este mês, custa então muito mais para você obter o plástico reciclável do que o plástico virgem, que é o PET, tá? Quando ele fala de major decoupling, major é importante, grande, né? Principal. Decoupling é de desacoplar, você tirar uma coisa para o outro. Porque as duas commodities used to, lembra que used to costumava, né? Used to be priced much closer together. Esse close não é de fechar, é de perto, né? Então, o preço das duas commodities
tá? Elas costumavam ter um preço muito parecidos, andavam juntos ali, do plástico reciclável com o PET, o plástico, né, virgem, tá bom? Aí quando ele fala do choque então dos preços ali, não poderia ter vindo até o worst time, numa hora pior, momento pior para o plástico reciclável. A indústria was already struggling, already que é o já, o struggle a gente já viu também, estão lutando, estão brigando to make a profit, outra palavra importante, lembra que profit é lucro, para fazer lucro, tá? Uma luta miserável para lucrar. E ali vem a resposta da próxima pergunta. Eu perguntei em relação aqui à China, galera, ó, qual foi a medida tomada pela China e a consequência? Primeiro, a China ela baniu, olha aqui, ó, banir, ela proibiu a importação da commodity. And devido a, por causa de, tem uma questão também depois que eu vou falar, devido ao shutdown, toda essa paralisação que teve global por conta da epidemia, da pandemia, aliás, né? A reciclagem comercial, que ela é mais eficiente do que as coletas residenciais, has dried up, dry é secar, quer dizer, acabou, parou, tá? Não é literalmente, pode ser literalmente secar, parou, desapareceu. That made supply tight, isso fez o quê? O fornecimento aqui mais, pessoal, tight pode ser justo, nossa, a camisa tá justa, muito apertada. Quer dizer, o fornecimento ficou mais apertado, ficou mais difícil, tá faltando, né? E aumentou os custos, né, para o pessoal que recicla, tornando o diferencial de preço, né, com plástico virgem, até ainda acabou piorando. E aí, para o meio ambiente, repito, é muito ruim. Tá ok? Beleza? Globalmente, pessoal, ó, os humanos have never been that good at recycling, né? Good at, você ser bom em alguma coisa. O ser humano nunca foi bom em reciclagem. Apenas, olha isso, pessoal, about, aqui é aproximadamente 9%. O about pode ser sobre, vamos falar sobre o tempo, sobre economia, sobre política, sobre educação. Aproximadamente 9% de todo o plástico ever produced, né, já produzido, foi transformado em alguma coisa nova, ou seja, é muito pouco reciclagem, nem 10%. Entretanto, né, os materiais recicláveis could be critical resource, outra palavra importantíssima, recursos naturais, recursos minerais, recursos da Amazônia, recursos de grana, bufunfa, recurso então importante, né, à medida então aqui, ó, global supply chains, que a geografia fala disso, as cadeias de suprimento globais. Chain pode ser uma cadeia de lojas, de restaurantes. Chain pode ser corrente, passa corrente na bicicleta para ninguém roubar. Chain também, a chain reaction, uma reação em cadeia. Não sei se é na física, na química que a gente tem uma chain reaction, uma reação em cadeia, tá bom? E elas estão enfrentando aí o choque relacionado com o vírus of their own, quer dizer, delas próprias, ou seja, elas já têm problemas, então tem que lidar com isso aí. E o microplástico, que é um assunto mais ou menos recente nos últimos anos, tá? Uma coisa nova, o microplástico de lixo que não foi coletado, que acaba indo parar nos oceanos, are still sinking to the bottom of the ocean floor, né? O sink aqui de afundar, sink também pode ser pia, tá? Mas aqui é o verbo afundar. Então o que? Eles estão afundando lá no solo, né? No fundo do oceano. Pessoal, bottom é o oposto de top. Você tem top e bottom, né? O top lá no topo, bottom aqui na base, beleza? Mudando os habitats marinhos, eu não sei se a geografia já está falando disso, né? De maneiras que a gente começou a estudar, como eu disse, é um assunto novo e as pessoas podem querer parar isso aí, tá bom? E terminando ali, ó, no último parágrafo é a resposta aqui da questão que eu fiz aqui, ó, o que foi falado pelo Ron no último parágrafo do texto, ó. E tem uma palavra mega importante que normalmente aluno vocês não sabem, que é uma linguagem mais de economia, de mercado, eu brinco que vocês não leem nem português, muito menos, mas é um assunto que pode cair no vestibular, pode falar da crise das subprime mortgages, né, das hipotecas subprimes em 2008, a crise da Grécia em 2011, de repente pode aparecer. É a palavrinha bailout. Bailout é um resgate, é uma ajuda financeira a uma instituição, a um setor da economia, a um país, tá? E ele fala, se os governos eles vão salvar os fabricantes, né, vão dar essa ajuda financeira para os fabricantes de plástico virgem. A palavra bail, que eu aprendi vendo filmes de polícia, bail é fiança também, bail, né? Você paga fiança para responder em liberdade.
e ali eles não proveram, o verbo provide, dar, fornecer, você não vão fornecer essa mesma ajuda ao pessoal que recicla, então as pessoas não vão achar que o plástico reciclável pode ser competitivo e aí pode acabar desencorajando a reciclagem de plástico, que para o mundo, para o meio ambiente, é muito ruim. Beleza? Tranquilos? Vamos lá então, pessoal, ficou faltando a gente ver aqui a questão de número 4, esse yes que aparece aqui é de porquê, poderia ser because, lembra que o since aqui no caso também se encaixa, since, porque, já que, né, as duas commodities, tá bom? A questão de número 7, o about, então, é roughly, aproximadamente, né? Toma cuidado que isso aqui também pode ter interpretação de texto. Below e beneath é abaixo, tá bom? Wagner confundia quando comecei a estudar inglês, né? O below e o above. Above é acima. Então, well above, muito acima, bem acima é o oposto. Toma cuidado, tá bom? Se trocar um pelo outro pode trazer problemas. E o at least, que é pelo menos, ao menos, tá? E a questão 9, terminando o texto, due to, que é o devido a, por causa de, poderia ser substituído pelo because of, owing to, que é a resposta correta, tá bom? In order to e so as to, são sinônimos, para que, a fim de que. In spite of, é o apesar de, tá? E o thus, que é igual ao so, que é igual ao hence, que é o portanto, assim, consequentemente. Tá bom? Para terminarmos as últimas 3 questões com imagens aqui, qual que é o jogo de palavra? A palavra-chave apareceu na primeira linha do texto, eu sempre falo, isso é um problema, questão, um assunto, e isso também pode ser edição de revista, que é o caso aqui, edição do livro, né? Ó, quando a revista e o livro de matemática estão bravos, né? Weekly, semanalmente. Tá? Que vem de week, que é semana. Aí ela fala para o livro, você tem problemas, obviamente é um livro de matemática. You have issues, tá? Você também tem problemas, questões, assuntos a ser resolvidos. Então a palavra-chave é a palavra issue. Se você não sabe o que é, você não entendeu, não respondeu a questão. Tá? Lembrando, se colocar o T aqui na frente, fica tissue, biologicamente, tissue é o tecido da biologia, e também tissue é o lenço de papel, ok? Beleza? Ó, essa aqui, uma informação aqui, aspectos não verbais, o cara tá fazendo aqui, parece um porco no rolete, um boi no rolete, eu nunca comi, o pessoal diz que é muito bom, né? Tá assando aqui o diabo, aqui, pessoal, que tá alimentando aqui o fogo, são elephant tusks, tusks tá aqui, ó, a imagem, ó, é aquela presa do elefante, a presa do elefante é feita de marfim, o pessoal, aí entra conhecimento prévio, né? O pessoal na África, eles matam o elefante para pegar o marfim, não sei o que fazem com o marfim, enfim, isso é só para decoração, uma aluna uma vez falou que é tecla de piano, whatever. Ó, illegal ivory trade, tá? Trade é comércio, pode ser troca. O comércio é uma troca, né? E aqui o comércio ilegal de ivory, marfim, beleza? O comércio ilegal de marfim. E a informação que o Quênia, ele queima 105 toneladas de presas, então, de elefantes todos os anos, tá? Lá na Quênia, que é um país africano. Tá bom? Então ali todo esse tusk, né? Essa presa que ela é recuperada dos traficantes, é queimada como o pessoal faz com drogas também, tá bom? E para encerrarmos, por que o paciente na imagem abaixo acha que ele pode ser um workaholic, é um estrangeirismo, né? Quando a gente fala em Portugal, fulano é um workaholic, o cara só pensa em trabalhar, só fala em trabalho, enfim. O cara vai lá ele vai no shrink dele, né? No psicólogo dele, no terapeuta. I might be, I may, I could. Eu posso ser um workaholic, não é certeza. Sometimes I sprinkle toner, sprinkle aquele salpicar, polvilhar. Toner de impressora, tinta, acabou o toner, tem que trocar. On my toast, toast aqui é torrada, tá? Toast também pode ser brinde. Então se você fala uma frase sem contexto, let's have a toast, pode ser tanto você, vamos comer uma torrada, vamos fazer um brinde, tchim tchim. Mas aqui no caso é torrada. Instead of cinnamon, instead of é ao invés de cinnamon, que é canela. Então às vezes ele sprinkle, né? Ele salpica então ali na torrada dele o toner de impressora, né? Ao invés da canela, tá? Então aí talvez, muito provavelmente, esse cara tá pensando muito em trabalho. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. No mais, grande abraço. Espero voltar a vê-los fisicamente em breve. Continuem focando, pensem nas suas aspirações, nos seus sonhos ali. Foco, disciplina e que tudo vai passar. Grande abraço para vocês, hein? Tchau, tchau.